Mas vamos lá, doutor José. Vamos começar aí nosso grande tema, que é sobre o estresse oxidativo, Então tá? vamos lá. Não só nos atletas, mas também no amante, né? Dos esportes. Tem muita gente que a gente fala de atleta e acha que a gente está falando só de performance. Mas também a gente está falando de atletas, de amantes do esporte, que praticam o esporte só porque gostam, por causa da saúde, tá? Então, galerinha, a gente não está falando aqui só de atleta de alta performance, mas também você que é um amante do seu esporte, tá? Então, para a galera saber mais ou menos, doutor José, do tema que a gente vai falar, eu quero que você fale um pouco do que é esse estresse oxidativo. Então vamos lá, vamos tentar explicar para vocês, tá certo? Então, eu gosto de começar sempre dizendo o seguinte, que a célula, ela pode ter inúmeras formas de ser agredida, de ser estimulada, tá certo? E o esporte é um deles, tá? A maneira que você vai estimular ele, a célula a reagir. Agora, a maneira em que a célula vai responder, ela se limita normalmente a três: inflamação, estresse oxidativo, alteração imunológica. Então, nós escolhemos hoje o quê? Uma das reações, quer dizer, uma das complicações que você tem durante a prática de atividade física, seja ela profissional ou não, ou de recreativa, tá? Então, vamos tentar explicar melhor isso. Então, estresse oxidativo, para que a gente entenda bem, na verdade é quando o seu sistema que você tem no corpo de produção de radical livre, quer dizer, você produz lixo e você tem que tirar seu lixo. Então, existe um desequilíbrio entre a produção e a retirada disso, tá certo? Então, quando o exercício te estimula numa intensidade, numa frequência em que você não consegue fazer a regeneração celular, então você está oxidando mais do que você está regenerando. É uma coisa muito comum na atividade física levar você ao estresse oxidativo. Todo mundo sabe que o esporte de alto rendimento, ele não é teoricamente saudável. Não, a gente não pode considerar saudável, né? Então, o objetivo hoje meu, principal, vai ser, na verdade, como a gente pode dar um toque para vocês de como prevenir, como reduzir esses efeitos colaterais. Como a gente pode usar o exercício da melhor forma possível. Ter o lado positivo sem ter o lado negativo. Tranquilo? Quer perguntar alguma coisa? Doutor José, basicamente, o atleta para ele ter o estresse oxidativo, ele não precisa entrar no overtraining, né? O overtraining já é um processo do estresse oxidativo, mas já é um processo um pouco mais, como eu posso falar, um pouco mais avançado, no Isso. caso, o overtraining no atleta. Não é isso? Isso. Então, na verdade, quando você fala overtraining, você estava falando do final de linha, né? Da lesão. Você passou totalmente do seu limite. Tá? Então, qual é o nosso objetivo? É treinar, ter ciclos, como os atletas falam, de treinamento, e que você tenha um rendimento, mas que você não tenha a lesão. Eu vou tentar explicar para vocês, na verdade, é antes do overtraining. Quer dizer, antes, para evitar a fadiga, o cansaço. Quais são as variáveis que estão envolvidas e que você pode, sim, prevenir essa lesão, a fadiga. Eu nem diria overtraining, porque overtraining já é realmente algo mais adiante, tá certo? Então, a primeira coisa que é importante que a gente coloque para você são as fontes energéticas, tá certo? Então, todo atleta ele tem que entender que existem várias fontes energéticas. Você tem aquela fonte energética imediata, que você tem a fosfocreatina, que é aquela reação de 30 segundos, é a energia de 30 segundos, é a reação rápida. Você tem a anaeróbica, que é uma fonte energética que vai ter uma duração de 2 minutos em média, tá? Em que o lactato, tá? Que se transforma em piruvato, eles estão aí no comando da geração de energia. E você tem a aeróbica, tá? Que é, na verdade, a maior delas, 79%, tá? Então, 20% vem do imediato ou vem da anaerobiose e 80% do oxidativo. Mas é importante que qualquer atleta entenda que não é porque ele faz halterofilismo, ou você que faz judô, ou você que faz karatê, ou que vai para futebol, que você só precisa de uma via bioenergética. Não. Na verdade, tem que existir um equilíbrio das vias dessas da via bioenergética. Se você não tiver esse equilíbrio, você vai ter, sim, uma queda de rendimento ou propiciar ao que a gente chama de estresse oxidativo,
que pode ser chamado de fadiga, de cansaço, de não rendimento, tá? Quando a gente falar de atleta de alto rendimento. Então, bioenergético. Sim. Para a galera entender melhor sobre o estresse oxidativo, quais são as causas e efeitos que o atleta ele começa a sentir quando ele está no processo de estresse oxidativo? Então, na medida em que você não previne, o importante é você prevenir, saber seu limite, certo? Mas você tem que ter marcadores bioquímicos, tá certo? Você tem que acompanhar o seu atleta. Vamos agora tentar lidar com o atleta de alto nível e depois a gente volta com o atleta de fim de semana, tá certo? Então, o atleta de alto nível, na verdade, você deve evitar que ele tenha lesão. Então, por exemplo, você tem, que é conhecido, CPK, LDH, os mais conhecidos utilizados no dia a dia para ver se você lesou ou não durante seu treino muitas suas fibras musculares. Mas você tem o MDA, que na verdade é uma maneira em que você vê se você teve, como dizer, oxidação da membrana. Então é outro marcador. Mas esses marcadores, na verdade, você tem que entender que eles são já marcadores de lesão, que você está lesionando, que você passou um pouco do ponto. Então, isso já é o estresse, isso já é agressão à célula. Então, a célula, por se sentir agredida, ela libera as enzimas internas, ela começa a perder vida, tá certo? Então, o que a gente tem que fazer? Alguns métodos que a gente pode usar que não são feitos de maneira rotineira, só nos atletas de alto nível, com o objetivo de você prevenir isso. Então, por exemplo, você tem um sistema antioxidante. Então, se possível fosse você não só medir o lactato, que a gente faz isso como uma rotina, né? Mas se você pudesse medir as enzimas antioxidantes, como a catalase, a dismutase, tá? Quer dizer, as enzimas e a glutationa oxidase são enzimas em que, se você medir ela com regularidade e durante o treino, final de treino, você vai ver exatamente como o seu atleta está rendendo. Porque imagine o seguinte, você segunda-feira é uma pessoa, você terça-feira não é a mesma pessoa. Então, na verdade, os resultados de um dia não são igual aos outros. Então, a primeira coisa que eu chamo a atenção é como o atleta de alto nível deveria ter exames que, teoricamente, são simples, de custos não muito elevados, e com o objetivo de ver exatamente se eu estou passando do ponto ou não. Porque fazer a medição de enzimática que a gente faz, ou fazer a curva de lactato, são formas básicas. Mas essa das medidas das enzimas, ou mesmo você fazer o teste dos ácidos orgânicos, que você iria ver exatamente a bioquímica, como está se desenvolvendo, é mais importante para o seu atleta de alto nível, para a sua competição, para que você chegue no seu nível de competição, que você competiu várias vezes, e você já chega no ápice seu, no seu auge. Por isso que tem atletas que chegam no auge. Vamos dar um exemplo. Você tem Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, no lado que ele faz, você nota que ele vive fazendo todas as medições, as prevenções, tá? Profilaxia da lesão celular. Como dizer para você, evitar que o exercício se torne um malefício, uma doença, e sim que o exercício se torne uma coisa positiva. Então, a prevenção através dessas enzimas é fundamental, entendeu? Além do... Como a gente já falou aqui, o atleta de alto rendimento, a gente não pode dizer que ele é um atleta saudável, tá? Porque, infelizmente, ele ultrapassa o próprio processo fisiológico do corpo dele, né? Então, o que acontece? A gente vê que tem atletas que ultrapassam esse processo fisiológico do próprio corpo e acabam não dormindo direito, não se alimentando direito. Tudo isso acarreta também, né, doutor? Então é aí que a gente tem que prevenir, já que você falou de sono. O ritmo biológico ele é fundamental. Então, por exemplo, quando falar de ritmo biológico no atleta, você tem que perguntar: você é jogador de futebol? Por exemplo, no jogador de futebol, isso vai causar um problema sério, mas eu não sei por que o jogador de futebol treina de manhã. Eu não vejo muita razão. Porque se ele vai competir à tarde e à noite, ele deveria preservar o corpo durante a manhã. Tem um ou outro jogo 11 horas da manhã aí, tá? Mas se você é um atleta que gosta de malhar da noite, quer dizer, que sua competição é à noite, que às vezes você tem competições como o judô, o karatê, que tem o dia inteiro, tá? Então você tem que estar entendendo que horas você deve treinar, qual é a hora do treino. Então você tem que respeitar a hora da sua competição. Então o cara vai fazer atletismo, o cara vai fazer uma maratona. Eu
raramente vi na minha vida alguma maratona à noite, certo? Então, a maratona é treinada de manhã. Então, você deve respeitar o ritmo biológico para que você tenha o melhor rendimento, tá? Isso, você já falou muito isso em questões também de cortisol, tudo isso, né, doutor? Que a maioria de nós atletas do judô, a gente treina à noite. Não só a gente aqui, mas o Brasil inteiro normalmente treina à noite. E ainda tem estações de treino, né? Eles treinam de manhã, de tarde e de noite, né? Porque gera alguns processos hormonais que também pode evitar esse problema, né? Então, no caso do judô que você fala, a questão sua é que como você pensa na competição, se Sim. você for passando de fase, você vai trabalhar, você vai ter que lutar de manhã, de tarde e de noite. Nesse caso de competição. Então, você teria que se preparar naquele ciclo de competição para treinar nos horários que você vai. O jogador de futebol que eu falei, não, na verdade, ele joga normalmente à tarde e à noite. Então, Sim. o correto seria que ele regenerasse, ele recuperasse o corpo dele no período em que ele não vai utilizar o corpo. Qual é o melhor rendimento seu? Qual é o melhor horário? Que é fundamental, que você falou, cortisol, que as pessoas falam que o cortisol é uma ansiedade. Na verdade, o cortisol para o atleta ele é fundamental. Porque é o cortisol que dá a energia, a atividade, é que dá aquela vontade de gana. Eu tenho vários pacientes que têm o perfil do cortisol mais elevado, em que você nota que esses pacientes tendem a ganhar mais, porque eles estão mais atentos, mais ligados. Então, o cortisol, para o atleta, a gente tem que pensar dessa forma, tá certo? Qual a outra forma que você pensa do cortisol? A gente não ouve falar muito, mas você sabe que a cortisol, ela é um doping. Que tudo Sim. aquilo que você utiliza é doping. Mas por que o cortisol é doping? Porque, na verdade, ele pega toda a sua alimentação, seja ela glicose, seja ela proteína, ou seja ela gordura, e ela transforma isso em energia. Tá? Então, por isso que você, durante uma competição, você não pode usar um corticoide. Não é por você ser um efeito anti-inflamatório, não. É porque o corticoide ele vai ter uma ação metabólica, acelerar o metabolismo das fontes energéticas, seja a glicose, seja a proteína ou seja a gordura.